Olá, pessoal! Episódio 12, um assunto que eu amo, sou apaixonadíssima, pessoas, e a minha convidada de hoje, ela é uma musa inspiradora para mim. Como empreendedora, como mulher, como gestora e, além de tudo, como psicóloga também, né? Mari, seja muito bem-vinda, muito obrigada, é um prazer, uma honra ter você aqui conosco. Queria que você se apresentasse também, contasse um pouquinho aí quem você é, a sua história. Nath, imagina, o prazer é todo meu, né? Eu te admiro muito, assim, eu me lembro exatamente o dia que me falaram, quando eu fui fazer o curso do G4, e aí me falaram, tem que conhecer a Nath do RH. Eu falei, nossa, eu vou conhecer a pessoa do RH do G4. E aí te conheci, maravilhosa essa pessoa, né, querida que tu é, então Obrigada. Te admiro muito também. E falando um pouquinho de mim, então, tu já falou, né? Eu sou Mariana Webel, eu sou psicóloga de formação, empreendo já há 21 anos e eu comecei a minha carreira já empreendendo, né? Então, antes, obviamente, da psicologia, tive algumas experiências não como psicóloga e acabei que sempre gostei muito do mundo executivo e me formei aí naquele limbo ali que quando a gente se forma, nem sempre a gente tem a clareza do que a gente vai fazer, né? E o curso não é direcionado para isso, né? O nosso curso de psicologia, bom, hoje acho que tá diferente, né? Mas era muito direcionado para psicologia clínica. Exatamente. Eu fiz a minha formação na PUC, em Porto Alegre, né? Eu sou do Rio Grande do Sul. E tinha um viés totalmente orientado, principalmente para psicanálise, além da clínica, a psicanálise. Então, eu estudei muito psicanálise também durante toda a faculdade. O RH era um detalhe lá dentro da formação. E quando me formei, daí ficou aquela bom, e agora, né? O que eu vou fazer? Aí acabei indo fazer uma formação até em psicoterapia cognitivo-comportamental, então me especializei, fiz um pós nessa área, porque entendi que sim, ok, vou ir para a clínica a princípio, mas vou ir para uma área um pouco mais objetiva, um pouco mais assertiva, que já fala muito do meu perfil, né? Daí fiz a formação, comecei de fato a atender clínica também, mas em seguida, já no mesmo momento que me formei, logo na sequência já abrimos a empresa, enfim, eu e mais duas sócias, que uma é minha prima, né, nós somos uma empresa familiar, são psicólogas também, e aí fui tocando paralelo. E aí fiz atendimento em clínica por um tempo, mas aí fui me dando conta de que era importante eu focar em um caminho e também me dando conta de que talvez ali não estaria toda a minha potência, né? Eu achava que eu ficava muito engessada dentro da clínica, né? Por mais que eu entendia que eu também estava fazendo um trabalho relevante ali, que conseguia, assim, ajudar as pessoas, entendia que, para mim, não era o perfil ideal. E aí, me orientei totalmente para o empreendedorismo, daí fui fazer uma formação também em gestão mais administrativa, marketing, enfim, daí comecei toda a minha trajetória para buscar conhecimento mais de empreendedorismo, né, e não da psicologia, óbvio, a psicologia sempre presente, estudando, exatamente. Né, então esse é um pouquinho do meu início aí da minha carreira. Ai, que legal. E eu falo que você é inspiradora porque é mesmo, pra mim é muito inspiradora, principalmente pela sua trajetória, pela sua postura, pelo jeito que você vê as coisas, tem muita sinergia com as coisas que eu também acredito, né? Você foi falando, vou conhecer a pessoa da RH, e eu também, me falaram também, acho que eu nunca te falei isso, né? Me falaram, você precisa conhecer, tem 3 pessoas aqui, e é uma empresa, deixa ela apresentar a empresa dela pra vocês, mas é uma empresa que você vai gostar muito, que tem um teste de perfil comportamental. Aí já mexeu com o meu coração, né? Eu falei, opa, uma ferramenta pra gente poder aplicar e facilitar o nosso dia, né? Nosso dia a dia aqui, nosso trabalho. E também, acho que depois que a gente se conheceu, nunca mais a gente deixou de se falar, né? Verdade, com certeza. Tem sido uma jornada muito boa. Então, conta pra gente um pouquinho do trabalho de vocês, o que vocês fazem, por que é tão importante esse trabalho, né? Então, ter descoberto aí durante a jornada a possibilidade de medir comportamento, né, da gente conseguir tirar o viés subjetivo e conseguir metrificar soft skills foi realmente um divisor de águas, assim, né? Eu que sempre tive essa característica de ser mais assertiva, de ser mais objetiva, essa possibilidade foi, assim, como se eu tivesse descoberto o mundo, assim, até para quando eu mesma fiz.
Pensei, meu Deus, como é que pode, né? Isso ser Tão assertivo. Tão simples, ao mesmo tempo tão profundo, tão assertivo, tantas coisas que eu consegui encaixar a partir daquele momento no meu entendimento também enquanto pessoa, né? Então, poder trabalhar a questão do autoconhecimento de uma forma mais simples e, ao mesmo tempo, o que eu gosto muito é a possibilidade da gente democratizar, né, o autoconhecimento. Porque... Tão necessário, tão pouco exercitado. Agora está sendo mais falado, mas acho que exercitado ainda a gente tem um caminho longo, né? Temos, e é um caminho para a vida inteira, né? Não chega no lifelong learning, né? Não, tô pronta. Não tem. O autoconhecimento, ele é uma construção diária, né? Mas ter esse tipo de ferramenta, sem dúvida, é algo que facilita o início aí desse processo de aprendizagem, né, de autoconsciência, de autoconhecimento. Então, poder pensar assim que a gente poderia estar levando isso para dentro do mundo executivo, para dentro das empresas, tirar um pouco da clínica, né, e trabalhar as questões comportamentais e aí... De um jeito estratégico realmente, né? Exatamente. E tirando o viés também das patologias, e falando muito assim do comportamento normal, né? Que as pessoas acham até engraçado que a gente fala, a gente não mede patologia, né? Hoje a gente tem uma empresa que a gente distribui uma ferramenta de análise de perfil comportamental e ela não tem como premissa avaliar patologia. Então, não vou dizer se a pessoa tem depressão, se ela tem ansiedade. A minha intenção ali é entender o comportamento normal, né? E acho que tem uma coisa importante que é entender o comportamento não é rotular. Isso. Porque o que eu sinto e me dói um coração, né? Por exemplo, eu sei que a metodologia de vocês é baseada no DISC também, né? Mas eu vejo que muita gente fala o tempo todo, mas ele é dominante, mas ele é influente. E fica colocando um rótulo nas pessoas que é muito ruim, porque não é porque eu sou influente que eu não termino as minhas tarefas, veja. Mas o que as pessoas imaginam? Influente. Influente não termina as tarefas. Ele é dominante, então ele é agressivo. E aí já estereotipa as pessoas de um jeito muito ruim. E não é para isso que as ferramentas de análise de perfil servem, né? Elas servem para ajudar a gente a mapear a tendência de comportamento, mas muito mais para orientar, para nos conhecermos melhor e nos desenvolvermos, né? Perfeito. Não, e para mostrar muito o que a gente fala, né? Trazer o viés da psicologia positiva. Trazer luz às nossas fortalezas. Né? Então, quando tu fala, essa pessoa é dominante, ela é agressiva, já tem até um tom pejorativo. Né? Então, assim, mas e as fortalezas de ser uma pessoa agressiva, de ser uma pessoa dominante? Mas, geralmente, a gente puxa para um julgamento. Então, sempre que a gente vai falar sobre uma devolutiva e quando a gente faz uma aplicação de análise de perfil, a gente sempre inicia falando, não existe um julgamento de certo e errado. É engraçado, a gente faz toda uma sensibilização e mesmo assim, no final, a pessoa diz, mas isso é bom ou isso é ruim? A gente diz, não tem certo e não tem errado. Tem o jeito que você é. Claro, né? Que depois que a gente for... a gente está pensando em... para uma posição X, para uma posição Y. Sim, daí eu posso dizer, olha, essas características, tu vai ter mais sucesso em determinada posição, menos sucesso em outra posição. A gente pode começar a pensar na alocação, né? Que é um dos objetivos da gente também fazer uma análise de perfil, é a gente fazer boa alocação de talentos. Pensar onde ele vai, qual cadeira melhor, né? Isso, onde vai estar o lugar de potência, onde vai estar usando as suas potencialidades. Mas isso é um passo depois, porque o primeiro passo é a análise de perfil para realmente entender as fortalezas, as limitações e que todos nós temos, e sempre com o objetivo de olhar que as limitações não interfiram nas potencialidades. Então, a jornada de autoconhecimento, ela passa por aí. Ela passa pela questão de eu entender os meus pontos fortes e entender em que momento também meu ponto forte pode também virar uma limitação. E isso porque é um ponto também importante, né? Porque pode jogar a favor ou contra. Exato. Né? Porque as pessoas, por exemplo, comunicação, né? É algo que quem não é tão comunicativo sempre achou que isso era ruim. Até que teve lá a Susan que escreveu um livro sobre o poder dos quietos. Então, assim, na verdade, a pessoa comunicativa, ela é tão boa quanto a pessoa que é mais reservada. É que depende para o que ela vai usar.
a gente pode pensar que sim, o excesso de comunicação em determinadas circunstâncias pode ser uma limitação. E o quanto essa diversidade é boa. No fim do dia, né? É fundamental. Eu era pequena, minha mãe falava assim, o que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul? Né? E é verdade, ainda bem que a gente tem diversos perfis, porque eu acho que isso consegue equalizar, né, uma comunidade. Então, quando a gente tem... Eu tenho um cliente que ele fala assim, eu só contrato vendedor dominante. E aí eu falei pra ele, nossa, você vai fazer uma panela de pressão na sua equipe, né? Só dominante? Mas por quê? Não, porque só dominante vende. Eu falei, não é só dominante que vende. E aí eu fui trabalhando isso na cabeça dele, porque ele tinha esse conceito de que só dominante vende bem. E aí, hoje ele tem um perfil ele tem vários perfis na área dele, ele sabe que tem que ter pro negócio dele, tem uma maior quantidade de dominantes, mas ele tem os outros perfis também que vão muito bem, né? Porque tem as outras questões, tem a questão cultural, tem a questão do time de vida, porque eu posso ter um perfil específico, mas eu tô vivendo um momento da minha vida que não cabe ali. Perfeito. Ou o contrário, que eu preciso esticar mais o meu elástico, né? E o teste de perfil, ele ajuda muito a gente a entender isso, né? O quanto eu tô aqui no que o meu conforto ou a minha naturalidade, né? E o quanto eu também... Vou fazendo esforço. Eu tô esticando isso pra me adaptar, né? Acho que essa é a palavra. Me adaptar a uma questão situacional. Então, acho que essa diversidade de perfis e esse time, tudo isso eu também acho que tem outra questão, que é em que momento a empresa também está, né? Então, tem uma série de fatores. Sim, tem que avaliar, são vários aspectos. A gente sempre fala que o ser humano ele é muito complexo. A análise de perfil, ela é uma ferramenta. Né? A gente, óbvio, tem que olhar o momento de carreira, são vários aspectos que a gente tem que colocar na balança, tem que colocar na balança as hard skills também. Então, às vezes, a gente tem que abrir mão de algumas soft skills em função de uma hard skill que a pessoa tenha. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança para tomada de decisão. Então, o que a gente sempre fala é que, na verdade, tu ter uma análise de perfil é uma ferramenta para te ajudar numa tomada de decisão. Então, assim, seja o dominante ou não seja, o importante é tu ter os fatos, os dados, que é o que eu acho muito rico dentro dessa questão de comportamento, a possibilidade de medir, é que medindo tu consegue tomar uma decisão consciente. Sim. Né? E a questão dos rótulos, eu acho bem importante, assim, que tu falou antes, né? Voltando um pouquinho, assim, sobre a pessoa dominante, ela é influente. A gente é um combinado de fatores. Né? Existem as ferramentas que hoje elas conseguem didaticamente separar o comportamento, mas a combinação, né, a própria metodologia diz que fala do dominante, influente, estável e conforme, é a combinação desses 4 fatores, e no PDA a gente trabalha ainda o eixo de autocontrole. É muito legal. Que fala sobre uma tendência mais emocional da pessoa, se ela é mais emocional, se ela é mais racional. Então, são a combinação desses 5 fatores e a intensidade de cada um deles que vai falar do perfil. Então, a gente pode concluir, por exemplo, que nós duas somos dominantes e a gente ser completamente diferente. Porque a gente tem outros fatores dentro do perfil que vão trazer essas sutilezas. Então, claro, para vender comercialmente, seria muito mais fácil a gente ter algumas nomenclaturas. Porque fica mais fácil das pessoas entender. Mas isso perde o viés da profundidade e da personalização e da individualidade de cada perfil, que é como nós somos. Então, assim, pra gente que é psicólogo, é muito difícil o rotular. É muito difícil. Muito difícil, Eu sofro quando eu vejo isso. E aí, quando a gente olha para a liderança, por exemplo, que faz isso, que rotula alguém da equipe ou a própria equipe, você vê como perde a relação de confiança. Porque olha para a pessoa já com um viés muito subjetivo, que aí sim, e até muitas vezes até projetivo. Porque ele tá encarando alguém que teoricamente tem o que ele esconde nele, tá aparecendo no outro. Então, ele muitas vezes não sabe lidar. Eu já vivi isso várias vezes, né? Então, como é importante os gestores, principalmente os líderes, terem clareza sobre isso, né? Sobre conhecer os perfis, mas mais do que isso, essa composição que você falou, né? E ainda mais, antes de conhecer os perfis, é se conhecer, né? Total. Então, É o primeiro passo, né? Esse é o primeiro passo. Eu sempre falo assim, desenvolvimento, programa de desenvolvimento. A minha pergunta é sempre assim,
foi feito algo de assessment antes para esses líderes? Como que tu vai liderar o outro se tu não consegue nem te entender e te conhecer? Então, o primeiro passo, assim, para qualquer liderança empreendedora, assim, quem não fez tem que fazer, é obrigação. É isso mesmo. É obrigação ter um mínimo de autoconhecimento, porque a partir dali, então, eu conheço as minhas potencialidades, as minhas limitações, e eu, então, a partir desse momento, consigo também me liderar e liderar o outro, porque, afinal de contas, o que todo mundo já sabe é que o líder é exemplo. Certo? Então, vamos ser exemplo de fato, né? Walk the talk. Fala uma coisa, mas faço outra. Isso, exatamente. E acontece tanto, muito, né? Então, falta de autoconhecimento, de autoconsciência. De autopercepção. A partir do momento que eu tenho isso, eu começo, então, a mapear meu time e começar a entender os perfis do meu time. E aí, entra muito do que tu falou antes, assim, entender também a importância da complementariedade, o quão é importante ter times diversos. Claro que tem algumas posições que puxam algumas características, como tu trouxe. A maioria vai ser dominante, mas isso não significa que tem que ser um grupo homogêneo, até porque, como eu disse, dificilmente vai ser 100% homogêneo, porque as pessoas são diferentes. Claro que vão ter características predominantes, mas a complementariedade de perfil é muito importante. E aí, um erro muito comum são os gestores, por falta de autoconhecimento e autopercepção, contratarem pessoas iguais a eles. E nem sempre é isso que ele está precisando. E é nesse momento que muitas vezes entra uma área de recursos humanos, um HRBP, a área de business partner, que vai ajudar esse líder a entender qual é o perfil que ele está precisando. Então, a gente entrando um pouco dentro do mundo de RH, né? O RH, ele não pode ter um papel de tirador de pedido, né? Que a gente chama, ele não é garçom. O RH, ele não vai, faz a vaga tal. Ou que faz festinha. Isso, é muito mais do que isso. Ele tem que ser estratégico. Então, assim, o gestor vai lá e diz, eu quero contratar X pessoa com tal perfil. Eu aceito isso, ok? Ou eu questiono? Então, como que é? Porque, principalmente, se tu já está fazendo aquela vaga há muito tempo e aquela vaga não vai tendo sucesso. Então, a gente vai ter que olhar para outras coisas. Será que realmente é esse perfil que precisa? E aí, de novo, assim, o líder, ele tem essa tendência de buscar pessoas iguais a ele. Por quê? Ele admira o perfil dele. E isso não é ruim, óbvio. Né? A pessoa, a princípio, ela gosta do jeito que ela é. Ou, em tese, é um mundo que ele conhece, então é mais fácil. É mais confortável. Claro. Né? É mais fácil liderar pessoas parecidas comigo. Quando a pessoa... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não tenho características de ter normas altas, não sou uma pessoa detalhista, não sou uma pessoa tão cuidadosa. Daqui a pouco, para mim, é mais difícil interlocutar e me comunicar com uma pessoa muito detalhista. Que quando ela for me falar algo, ela vai me falar nos mínimos detalhes. Você já tá pensando lá na frente. Exatamente. Vai logo. E se eu tenho uma pessoa dessas no meu time, vai ser mais desafiador isso para mim. Mas a partir do momento que eu entendo isso, eu tenho que... O líder, ele é camaleão, né? Ele tem que ser camaleão. E aprende a fazer os combinados, né? Isso. Eu acho, em alguns momentos a gente vai ter que ser mais rápido. Perfeito. E em alguns momentos a gente vai sentar e você vai poder detalhar tudo, né? Então, quando você faz esse combinado, você gera uma relação de confiança e as coisas ficam mais fáceis. E aí, mais desafiador não é mais fácil, não é menos desafiador, né? Então, é desafiador sim, porque o seu ímpeto é querer rápido, mas você sabe que aquele momento é o momento da pessoa ser detalhada. Do mesmo jeito, você está desafiando essa pessoa e acho que é assim que a gente se desenvolve, é assim que a gente desenvolve cresce. os outros. Né? Enquanto liderança, esse é um dos objetivos do líder, é desenvolver as pessoas. E a partir do momento que tu mapeia o time, que tu faz uma devolutiva, que a pessoa passa a se entender suas fortalezas e limitações, eu digo que é como se tu abre portas. Né? Então, muitas vezes, fazer um assessment facilita muito o one-on-one, facilita os feedbacks, porque a partir daquele momento a gente consegue ter uma cultura mais fluida de falar sobre os comportamentos e facilita o desenvolvimento. Então, esse exemplo, essa pessoa, esse meu liderado, sabendo que tem norma alta, sabendo que eu não tenho, eu posso dizer, olha, nesse momento a gente precisa acelerar, tu sabe que tu tem uma tendência a ser mais detalhista e o teu objetivo agora de desenvolvimento vai ser tentar me fazer uma apresentação mais rápida. E da mesma forma, eu também estou me desenvolvendo quando eu tenho que entender
que em alguns momentos a apresentação vai ser mais detalhada. Então, eu trabalho ele e me trabalho também. E aí, eu acho que o legal disso é que a pessoa se sente valorizada dentro daquilo que ela é, né? Eu não preciso, então, me adaptar o tempo todo. Perfeito. Eu tenho o meu momento para ser quem eu sou e também tenho um momento de desenvolvimento, de desafio para melhorar, para potencializar aquilo que eu sou, né? A gente que trabalha hoje, eu sou comercial também, né? Isso é muito, muito do nosso dia a dia. Por exemplo, você vai em alguns clientes, tem clientes que, bom, cada cliente é um mundo. E aí a gente precisa ter essa clareza de entender que aquele cliente tem. A gente consegue ler mais fácil, né, pela nossa formação, mas ele tem tendência de ir mais por esse caminho. Então, eu vou me adaptar a minha apresentação a este perfil, né? Eu consigo me comunicar melhor assim, né? Acho que esse é um bom ponto, né? Eu sempre digo assim como o líder tem que ser camaleão, porque no sentido de que ele tem que se adaptar ao perfil dos seus liderados, quem trabalha com vendas também. Bem dentro dessa linha, assim. Inclusive, existem treinamentos para vendedores sobre perfil comportamental. Sim. Para que ele possa também ter essa condição de fazer... Claro, não é a mesma que um psicólogo, mas a condição de identificar características e fazer um approach, uma abordagem que esteja mais alinhada ao perfil da pessoa que tu tá interlocutando, né? Então, isso é extremamente importante. E uma das coisas que eu gosto muito dentro das avaliações de perfil é a gente poder ensinar as pessoas sobre gestão comportamental. Então, para mim, assim, como propósito de vida, assim, desde o primeiro momento que conheci a avaliação de perfil, eu pensei muito na democratização, em tirar isso do colo do psicólogo, de novo. Óbvio que a nossa formação é muito mais ampla do que isso. Sim. Mas não deixar centralizado no psicólogo ou no RH essa condição e conseguir mandar isso para a ponta. Então, o líder, principalmente, é uma figura que tem que ter condições de fazer uma avaliação comportamental. Ele tem que conhecer o mínimo de comportamento, para não dizer o máximo. Se possível. Mas, se possível, o máximo seria o ideal, mas o mínimo não. Nem o máximo, nem a gente conhece, né? Mas o mínimo, assim, para ele poder conseguir fazer gestão de time, porque no fim do dia, os problemas de liderança estão relacionados a questões comportamentais. Total. A maioria quase todas as demissões são por comportamento, não são problemas técnicos, né? E aí, você me fez lembrar de uma coisa. Eu tava numa conversa esses dias, a gente tava falando sobre avaliação de desempenho. E aí, uma pessoa disse uma coisa que faz muito sentido e me parece que é a mesma linha do que você trouxe. Mais importante do que fazer a avaliação de desempenho é a gestão do desempenho, né? Então, mais importante do que fazer a análise do perfil é a gestão da análise do perfil, né? Porque é muito fácil você... teoricamente rodar uma análise ali de perfil, um teste de perfil, eu tenho dados sobre isso, mas tá, e o que eu vou fazer com isso? Né? Não é só a avaliação. Então, como você falou, é uma ferramenta, mas é uma ferramenta que precisa de continuidade. E tem uma outra questão que tem o time também, né? Se eu fiz uma análise de perfil agora, é importante que eu faça depois de um tempo de novo, porque por mais que eu mantenha o meu perfil natural, né, o meu adaptado vai mudando, né, Mari? Eu, por exemplo, um tempo atrás, eu não era empreendedora. Então, o meu perfil com certeza foi modificado, porque hoje eu faço atividades que eu não fazia e eu tenho muito mais comportamentos diferentes do que eu tinha antes. Então, óbvio, tá diferente, né? E isso é algo que vem sendo muito falado, que é o upskilling e o reskilling, né? Que é a gente adquirir novas competências ou trabalhar as que a gente já tem para as necessidades atuais. Né? Então, isso é super importante, assim, da gente poder realmente fazer esse desenvolvimento e trabalhar essa mudança de perfil que, claro, dificilmente ela vai ser algo da água para o vinho. Né? Então, a não ser que a pessoa queira muito, né? Então, uma pessoa que é mais reservada e ela, por algum motivo... Né, que aí tem que entender a história de vida, ela quer muito ser uma comunicadora. Ela vai fazer muito esforço e se ela realmente quiser, ela vai chegar lá.
Mas o que acaba acontecendo, muitas vezes que a gente vê, é que a pessoa ela vai até um ponto. Porque passado de um ponto, aquilo começa a gerar sofrimento para ela. E aí, se começa a gerar sofrimento e começa a gerar muito desgaste, porque daí isso é um consumo de energia muito grande, aquilo começa a virar um esgotamento, começa a virar um burnout, começa a virar patológico. Então, assim, a gente entende que sim, o perfil a gente deve se desenvolver, o perfil pode modificar, mas nunca do céu à terra, assim, nunca da água para o vinho. Sim. Né? Mas sim, e qualquer movimento de melhoria, ele dá muito trabalho. É só a gente pensar em qualquer coisa que a gente queira aprimorar, assim, a gente tem que botar, de fato, bastante energia. A gente consegue, mas às vezes é numa competência, é num detalhe ali que a gente vai conseguir desenvolver. Então, isso até em termos de desenvolvimento é algo que a gente fala. Escolhe uma competência e trabalha aquela competência, assim. Se tu quiser tentar trabalhar várias coisas ao mesmo tempo, não vai dar certo, porque exige esforço. Tu mesma deve, como tu mudou um pouco a tua carreira, tu deve observar isso. O quanto que para algumas atividades, para te desenvolver, tu precisa colocar mais energia ali. Totalmente. E é isso, a gente, eu penso em nós, eu penso nas pessoas, em mim, né, com um monte de potinho, assim. Então, se eu tô gastando energia aqui, eu não consigo olhar tudo. E aí, se eu olho tudo, a minha produtividade é muito baixa em cada um, é muito irrelevante. Então, é exatamente essa questão de se adaptar e focar energia nisso e saber, olha, eu tô me dispondo, por isso que o autoconhecimento é importante. Eu tô me dispondo para isso, né? E eu tenho certeza que isso vai me gerar sofrimento, mas eu tenho clareza desse sofrimento. Perfeito. Né? E eu tô comprando essa briga, eu sei disso. Perfeito. Então, na minha trajetória recente, é exatamente isso. Eu tô em vários lugares desconfortáveis para mim, mas eu sei que é necessário. Eu tenho noção do risco e tenho me preparado para isso. Por isso que é tão importante o autoconhecimento e mais importante, acho que não mais importante, mas complementar aonde eu quero ir. Porque se você tem que estar alinhado com o teu propósito, se você não tem propósito, você também entra em sofrimento, porque você não está usando as suas potências e elas ficam aqui dentro, borbulhando, né? Então, tem um monte de coisa legal para poder fazer, para poder aplicar, para se desenvolver, para apoiar outras pessoas, para fazer uma história bacana, né? Eu falo isso nas minhas palestras e falo, qual a história que você quer contar? É quando você potencializa aquilo que você tem de bom. E acho que isso serve pro autoconhecimento, pra liderança, pras nossas empresas. Quando a gente fala de cultura, né? Eu falo que cultura é o jeito que a gente é. Então, por isso que a gente precisa entender como nós somos enquanto pessoas. E a nossa sensibilização, Mari, de cultura, começa exatamente assim. Eu começo falando de cada pessoa. Por que você tá aqui? Para onde você quer ir como pessoa? Se as pessoas pensarem em você, o que vem na cabeça delas? Então, quando a gente tem consciência, eu sou tal pessoa, eu quero ir para tal lugar, eu tenho tais pontos positivos, aí eu começo criar um vínculo muito maior com o lugar que eu estou. Não é só uma passagem, não é só um emprego. Eu tenho um propósito alinhado aqui. Por isso que as empresas que têm cultura forte trabalham tanto autoconhecimento, trabalham teste de perfil nos times, né? Eu acho que cultura tem tudo a ver com isso, né? Que passa, né? Que as pessoas acabam usando muitas avaliações de assessment e perfil para processos seletivos. Mas isso é um pedacinho do iceberg. Uma coisinha de nada, né? Então, a gente sempre fala, isso é o início da jornada da gestão comportamental. Ela é usada ali no início para fazer a avaliação dos candidatos, mas isso deve ser usado ao longo de toda a jornada do colaborador, falando em empresa e RH, porque é isso, assim, eu vou e eu tenho que ter muito como e não que a gente não possa no meio do caminho mudar, descobrir, olha, eu estou fazendo um esforço e isso agora está chegando num ponto que está me incomodando é importante, de novo, a autoconsciência e eu saber que, bom, ok, eu tinha esta intenção, mas está me gerando muito esforço e eu vou, talvez, redirecionar. E as carreiras são assim.
né? É fazer a gestão. Isso. Né? A autogestão. Exatamente. Eu vou fazendo as mudanças necessárias de modo que... Não que eu fique confortável, porque eu acho que o conforto é sempre uma palavra perigosa. Né? Mas que eu não fique em tanto sofrimento. Então, quando a gente faz devolutivas, por exemplo, que a gente vê essa mudança do perfil natural para o perfil adaptado, que é como a pessoa vem se adaptando ali para ter sucesso na posição. Quando tem um gap muito grande, a gente sempre questiona, tá bem para ti assim? Porque tu é assim e hoje tu estás trabalhando assado. Tu tá bem com isso? Não, eu tô bem, eu tô num projeto de 6 meses, de 1 ano, eu tô com um propósito, enfim. Ok, mas é importante tu saber que tu tem essas tendências e tu tá hoje usando mais assim. Quanto mais próximo tu tiver do teu perfil natural, que é a tua destreza, que se tu é destro, é como se tu estivesse escrevendo com a mão direita todo dia, melhor vai ser para ti, porque tu vai estar usando toda a tua potencialidade. Agora, se tu tem consciência disso e vem fazendo esse esforço consciente, tá tudo bem. Fique atento a isso. Claro que a gente também só escrever com a mão direita o dia inteiro e em nenhum momento eu tentar escrever com a mão esquerda também traz uma tendência de rigidez. Porque aí eu sou muito síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, eu vou ser sempre assim. Não, de vez em quando eu vou tentar escrever com a mão esquerda, de vez em quando eu vou tentar fazer algo que é diferente, que é desconfortável. Daí, de novo, a gente tem que estar sempre também se desafiando. Mas nunca a ponto de isso gerar um sofrimento, porque aí, como eu disse antes, começam a vir todos os problemas que hoje a gente vem vendo nas empresas de saúde mental, de patologias, de estresse, porque muitas vezes a produtividade está relacionada à má alocação das pessoas, né? A lideranças tóxicas, a lideranças que não se conhecem, não conhecem o time, não respeitam as individualidades, as fortalezas e as limitações, enfim, toda uma cascata aí que é a consequência, muitas vezes, da gente não trabalhar o básico, bem feito. Que é a questão da gestão comportamental, do autoconhecimento, de entender fortalezas e limitações, que é tão simples e tão complexo. E isso serve para tudo, né? Porque, olha, a gente falou da contratação, né? Nós falamos de usar a avaliação de perfil para contratação, mas para mudança de cadeiras, então, para promoções, eu posso sim avaliar o perfil, aliás, avaliar o desempenho, falar, olha, a Mari já está pronta para sentar nessa nova cadeira aqui, né? Mas se eu faço isso sem olhar para esse perfil e ver qual é o desafio comportamental, Perfeito. Que é o que acontece quando a gente olha principalmente para a liderança, aquela velha frase, né? Eu promovo um excelente técnico e ganho um péssimo líder. Perco um excelente técnico e ganho um péssimo líder, né? Que é justamente por isso. Porque eu tô olhando a uma entrega de alguém que está dentro do perfil dele, mas eu não tô avaliando o contexto geral e nem o time certo para isso, né? E a tendência é que isso aconteça, por incrível que pareça, eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. Por quê? Porque tá difícil de encontrar pessoas. Tá. E aí, então, a gente pega aquelas que são boas, né? Então, as empresas, elas precisam resolver e muitas vezes a gente não tem uma prevenção, porque o ser humano não é também... A gente não tem como ter certeza do que vai acontecer. Não. Tu não imagina que alguém vai sair amanhã ou depois, porque a vida é dinâmica e coisas acontecem. E o negócio precisa acontecer. Decisões são tomadas e a gente não está preparado necessariamente para colocar alguém numa cadeira estratégica que decidiu sair de uma hora para outra, né? Então, eu vou pegar alguém ali que é da minha confiança, que performa bem na posição técnica e promovo para a liderança. E eu acho que até tudo bem. Pode acontecer, desde que este processo seja cuidado, então, depois. Beleza, tu é técnico, ok, nós vamos, tu topa, topo. Às vezes, a pessoa topa sem ter noção do que é. Na maioria das vezes, né? Ninguém tem noção do que é mesmo uma cadeira de liderança. Aí ela topa, daí ela vai, ok. Agora a gente tem que suportar isso aqui. Eu vou ter que, então, colocar essa pessoa num plano de desenvolvimento individual, eu vou ter que dar suporte para ela. E não é ela fazendo curso de hard skills, não é ela indo para a universidade, fazendo um MBA, fazendo um pós-graduação. Não é da noite pro dia. Que ela, não é da noite porque ela vai aprender a como performar naquela nova cadeira. E
Mas, geralmente, o caminho mais fácil é, eu vou te dar o curso, eu vou te dar o pós, eu vou te dar... Só que... E a culpa é sua de não conseguir. É, mais ou menos por aí. E aí, daqui a pouco, alguns meses, eu vou começar, então, qual é o problema? Eu começo a criticar a performance dessa pessoa. Então, eu crio um problema para todo mundo. Para o negócio, que não tem uma pessoa que performa, para a pessoa, para o líder. Então, se cria um problema para todo o ecossistema. Onde eu acabo tendo a pessoa que começa também consequentemente, ela começa a ter problemas de autoestima. Porque, afinal, quem é que gosta de estar numa cadeira que não está performando? E aí ela começa a se questionar. Tá, que eu sou ruim. Mas não, tu não é ruim. Até ontem tu estava naquela outra cadeira e tu era bom. E geralmente ou a pessoa fica numa inércia e deixa a vida levar. Também. Né? Ou então ela fica uma pessoa muito agressiva porque quer se defender. Perfeito. E aí vai por uma linha que não é a melhor, né? Porque a gente sabe que depois disso vem um monte de outras consequências com a equipe, como você falou, Isso, eu ia dizer, fora o que a consequência dessa pessoa em relação ao time. Né? Porque a gente sabe que as pessoas se demitem do líder e não da empresa. Verdade. Porque, de fato, quando tu vai fazer uma entrevista de desligamento, pergunta por que ela tá saindo, na maioria das vezes é por causa do líder. Então, essa pessoa também está prejudicando outras e não é intencional. Não. Né? Mas, assim, de novo, não tem problemas, porque às vezes isso acontece. Por exemplo, uma área de tecnologia. É difícil ter lideranças na área de tecnologia. Então, eu acabo muitas vezes colocando um técnico nessa cadeira. Mas eu tenho que suportar. Só que as empresas investem muito pouco em coaching, em programas de desenvolvimento individual. Elas fazem, às vezes, programas em bloco, para time, para todo mundo igual. Só que a necessidade dessa pessoa aqui é outra. Por isso que o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, tá tão atrelado ao mapeamento de perfil. Perfeito. Né? Porque se a gente coloca... toda a liderança tem que trabalhar... Eu acho que assim, ó, se a gente olha para a cultura, por exemplo, a gente rodou uma avaliação de uma pesquisa de clima e a gente entendeu que liderança é um ponto a ser trabalhado, a gente pode sim criar um plano de desenvolvimento geral, mas que tenha um olhar individual. Então, olha, esse aqui é o plano. Você, como gestor, aonde você se enxerga aqui e ter essa conversa, né? Que a gente fala que as conversas difíceis são necessárias e muito, né? E muitas empresas pulam essa parte e resolvem trabalhar só com sintoma e não com a causa. A gente conseguiria minimizar muitos problemas que as empresas têm. Quando as pessoas me procuram, elas nunca me procuram assim, Nath, eu tô com problema de cultura aqui na minha empresa. Nunca. As pessoas me procuram, falta engajamento no meu time, não consigo contratar direito, a gente tem um problema aqui que a liderança, eu não tenho bons líderes. Então, quando você vai ver, tudo isso é sintoma. Aí, quando você vai entender como que ele faz isso no dia a dia, como que ele trabalha a gestão de pessoas, aí muda o jogo. E eu falo que o que nunca muda, o que muda é o como. Eu contrato pessoas desde o começo da minha carreira. Então, quando eu comecei, Mari, trabalhar com RH, eu comecei a trabalhar numa empresa de ônibus. E era aquele RH mais antigo, que a gente colocava todo mundo na sala. Dinâmica. Era, aí quem não sabe se comunicar, se rala. Aí tinha o... né? Porque não se destaca numa dinâmica em grupo, óbvio. Não. E não é... Imagina, eu contratava motorista. Poxa, será que ele precisava? Que loucura, né? Como muda, né? Total. E eu lembro que a gente... Olha só, a gente aplicava um monte de teste. A gente aplicava redação. Eu sou grafóloga, nessa época eu comecei a estudar grafologia por isso. A gente aplicava palográfico. A gente aplicava 2 testes de atenção, que era o TADIM e o TACOM, atenção difusa e atenção concentrada. A gente aplicava o QATI e na época a gente aplicava o PI. 6 testes. As pessoas passavam o dia inteiro fazendo o processo. E olha, isso não era garantia que o processo estava correto, né? Ainda fazia entrevista e tinha dinâmica. Então, eu passava o dia todinho dentro da empresa para poder fazer um processo. E eu não tinha, lógico, nenhum outro cenário para poder comparar. Eu achava que esse era o melhor dos mundos para um processo seletivo. Nunca imaginei que eu ia contratar uma pessoa por um vídeo
E que, nossa, eu não preciso analisar a letra dela, não preciso aplicar um monte de teste, né? Óbvio que as ferramentas também evoluíram nesse sentido, né? Mas o teste de perfil, a avaliação de perfil, ela sempre existiu. Mas, eu percebo que na minha jornada, o quanto isso evoluiu, o quanto é mais fácil hoje, né? Olhar para isso, poder mapear isso, entender a cadeira. Eu acho que nós estamos ainda numa jornada que falta muito, talvez nem chegue no momento ideal. Mas me parece que a gente tem falado muito sobre a humanização e, ao mesmo tempo, a gente não tem... a gente não sabe lidar com isso, né? O que você acha de tudo isso que eu trouxe? Eu tenho certeza que o RH evoluiu muito já, né? E eu acredito que a gente teve um marco muito importante ali na época da pandemia, onde isso realmente... esse assunto ficou muito presente por questões óbvias, né? O humano... e as questões de saúde mental. Então, hoje a gente tem um cenário de RH e de ferramentas muito vasto. Acho que a gente ainda não sabe bem como usar tudo. Né? Acho que tem muita opção também. Ao mesmo tempo, todo um cuidado de que daqui a pouco é muito sistema e pouco humano. Então, assim, de novo, existem muitas ferramentas, a gente usa lá para o processo seletivo e se restringe apenas isso. Isso é pouco, isso é reducionista. E isso incomoda as pessoas, com razão. Onde tu vê as pessoas no LinkedIn reclamando, eu não fui selecionado porque eu não tinha adesão para vaga, ou qualquer coisa assim. Ou porque a inteligência artificial da plataforma não me pontuou o suficiente para ser visto neste processo seletivo. Exato. E claro, eu entendo, tem uma demanda, uma necessidade, a gente vai para grandes empresas com volume de contratação, é delicado. Eu não tenho a fórmula ainda, mas eu acho que a gente está pecando, por um lado, né, onde ainda, se tu vai falar em inteligência artificial, a gente sabe que tem viés da própria inteligência artificial. Eu conheci uma vez uma plataforma de ATS que estava super preocupada com isso, porque o que tinha tido de candidato, a maioria, por exemplo, eram homens. Então, acabou puxando por esse viés. Então, isso tem que ter muito cuidado. Eu sei que hoje as empresas que também desenvolvem produtos e tecnologia estão atentas a isso. Mas é algo que a gente tem que estar olhando. Então, assim, acho que hoje tem muita solução. Eu sou feliz com isso. Eu acho que isso é ótimo. Acho que com isso a área ela vai adquirindo mais autoridade e respeito. Acho que as pessoas que ocupam essas cadeiras ainda precisam... O ser humano não evolui na mesma velocidade que a tecnologia. Então, eu acho que as pessoas de recursos humanos, assim como, obviamente, de outras áreas, isso acontece também, precisam também se desenvolver. E, principalmente, eu acho que a gente precisa desenvolver a autoestima, né, que tu não falou sobre isso, mas eu estou falando, de RH para realmente conseguir se posicionar e mostrar a importância de tudo que está sendo feito ou que precisa ser feito. Qual é o grande problema que a gente ainda tem? Que nem tudo a gente consegue metrificar. Né? Porque a gente estava falando aqui de todos os impactos que, por exemplo, um autoconhecimento ou identificação de times através de perfil comportamental pode impactar se isso não está sendo bem feito. Então, vai impactar em engajamento, vai impactar em clima, vai impactar em saúde mental, mas tu não consegue dizer exatamente que o clima ou o engajamento está ruim pela falta de gestão comportamental que a empresa tem, ou pela cultura X, Y, Z. A gente ainda não consegue fazer essa relação direta, assim como a gente não consegue muitas vezes fazer relação direta dos programas de treinamento e desenvolvimento. Ainda não dá para medir tudo. Então, isso ainda é um pouco delicado, né? Então, talvez nunca consiga, né? Porque eu acho que não vamos conseguir. Porque é ser humano. Isso. E por esse motivo... As pessoas que ocupam essas posições de recursos humanos, elas têm que ter uma boa autoestima para conseguir se posicionar. Isso é muito difícil. E não é dizendo que 1 mais 1 é 2. Não. Porque eu não vou conseguir comprovar pela métrica. Hoje existe, obviamente, já muitas possibilidades e a gente tem que conversar a língua do CEO, do líder. Óbvio, eu sei disso também. Eu não estou dizendo que é para a gente ficar só na conversa. Mas, assim, tem coisas que vão ser difíceis. Por isso que a cultura é importante, Mari. Porque se tá todo mundo alinhado, se todo mundo sabe qual é o objetivo, quando
na hora do caos, todo mundo corre para a mesma direção, né? Não vai cada um para um lado, cada um puxando para o seu lado. Não, o objetivo é comum. Então, é mais fácil a gente entender que é ali que eu quero chegar e você com a sua potência, eu com a minha potência, a gente junta, né? A gente junta, não. Nós nos juntamos ou nos unimos para um objetivo, fica muito menos esforço, talvez, né? Nesse caminho. E o caos é um bom momento da gente ver cultura, né? Muito. A gente que viveu lá as enchentes no Rio Grande do Sul há pouco tempo, é um momento horrível, óbvio, né? Mas é um momento ímpar para a gente ver a condução das empresas, das lideranças em relação ao caos. Qual é a preocupação, né? Agora, esse final de semana eu estava num evento e estava ouvindo o CEO da Cacau Show e ele estava contando sobre uma empresa a empresa dele que tinha pego fogo. E a primeira coisa que ele falou, contando toda a história, de quando ligaram para ele, falaram que tá pegando fogo, ele disse, tem alguém lá? Isso é genuíno da pessoa, a preocupação dele era saber se alguém estava ferido, se tinha alguém. Daí disseram, não tinha ninguém. Então tá tudo bem. Isso. A gente conquista, a gente vai atrás de novo. É no caos que tu entende os valores reais. Né? E aí a cultura, consequentemente, porque a cultura é a soma de valores que está relacionada com comportamento e tudo mais, né? Então, o caos, né, que tu falou sobre o caos, ele é um termômetro pra gente, né? Assim como qualquer relacionamento. Um relacionamento de casal, um relacionamento de amigos, de sócios. É no momento das dificuldades que a gente realmente vai saber quem são as pessoas que estão com a gente. Não é quando tá todo mundo ganhando dinheiro, quando a relação tá linda, maravilhosa, quando tá todo mundo apaixonado. Assim é fácil. Então é no caos que a gente realmente conhece as pessoas. Ah, muito bom. Nossa, muito legal. É por isso que eu falo que ela é inspiradora, tá vendo? Ô Mari, e pensando um pouco sobre até essa questão da avaliação, né? Eu acho que muitas pessoas, e acho que isso foi cultural, já que a gente tá falando de cultura, elas terceirizam essa questão do autoconhecimento, da carreira, do protagonismo, né? Terceiriza isso o tempo todo. Então, eu não sou valorizado nessa empresa. E isso, voltando pro RH, que como você bem disse, o RH precisa se posicionar. Isso é difícil. Eu tive muita dificuldade durante muito tempo da minha carreira para isso, porque o posicionamento, ele precisa ser um posicionamento estratégico também. Não adianta eu, como RH, querer que as pessoas enxerguem como eu enxergo, porque elas não enxergam assim. Então, eu preciso ter estratégia para poder chegar a esse ponto comum, né? Esse objetivo comum, e o olhar de pessoas é importante para isso. Eu acho que pensando nesse caminho, né? Nesse protagonismo de carreira, e tanto para quem é RH principalmente, mas para todas as outras áreas, o quanto a gente precisa tomar rédea disso, né? Não é apenas a empresa que tem que falar, olha, pessoal, a gente precisa se conhecer, a gente precisa voltar aqui para... Eu acho que a sensibilização disso é importante, a maneira como a gente coloca, porque esse é um ponto importante. Como eu falei, quando a gente faz a sensibilização no projeto de cultura, é justamente para as pessoas entenderem que elas não estão sendo obrigadas a nada, mas que esse é um momento, é um presente para você. Você tem poder de fala, alguém tá te escutando. Poder de fala, né? Alguém tá te escutando. Poder de fala. Alguém tá te escutando, isso é importante, né, dentro da empresa. Mas acho que eu falo muito sobre essa questão do protagonismo e nós precisamos ter clareza disso. Quanto a gente precisa se conhecer e quanto esse exercício é importante e o quanto a gente precisa se silenciar para nos ouvirmos, né? Porque muitas vezes a gente tem alguns comportamentos, a gente tem alguns gatilhos, né? E a gente nem percebe quais são os gatilhos. Eu fiz um exercício com uma equipe de um cliente esses dias, e eu pedi para eles colocarem alguns gatilhos relacionados a sentimentos. Ninguém trouxe nenhum sentimento positivo. Aí eu falei, mas por que vocês trouxeram só... porque você falou gatilho. Eu falei, mas positivo também tem gatilho.
Mas olha como a gente é estereotipado no problema, no que é ruim, né? Essa questão da cultura mesmo. Que a gente não aprende a agradecer, a gente não aprende a olhar o que é bom, o que é positivo, nem nos outros e nem em nós, né? A gente não aprende a usar a nossa potência da maneira correta, né? É que eu acho que aí o buraco é mais embaixo. Então conta, Mari. É que eu acho que são os nós emocionais. Né? Eu acho que o protagonismo, ele acontece à medida que a gente consegue também ter algumas amarras desfeitas da nossa história de vida, né? Porque o que nos sustenta numa relação perversa ou numa empresa que não nos valoriza está relacionado à nossa história de vida. Né? Por isso que eu digo que o buraco é mais embaixo. E aí eu acho que é muito esse exercício de olhar para dentro e entender o porquê que eu sigo mantendo este tipo de relação. Se tá tão ruim aqui, por que eu sigo aqui? O que me sustenta nessa relação? E eu acho que daí a gente volta para a autoconsciência. Né? Se eu estiver olhando para isso, eu me questiono e eu começo com... Talvez eu não consiga tomar uma atitude imediata, mas eu começo a me dar conta de que talvez isso é meu. Né? Então, assim, óbvio que tem empresas tóxicas, vai sempre ter. Sim. Assim como tem lideranças e sempre vai ter. Mas a questão é o lugar que eu escolho estar. E eu escolho. Porque ninguém tá com uma arma na tua cabeça. E hoje o mercado é dinâmico e tem muita oportunidade. A gente tá vendo a escassez de talentos, assim, porque o que eu falei antes, assim, hoje líderes vão ser colocados, técnicos em cadeiras de liderança que não são técnicos, porque faltam pessoas, é uma realidade. Faltam pessoas qualificadas para posições, então assim, o mercado tá cheio de oportunidade. Eu, de novo, no final de semana, no evento que eu tava, os empreendedores falando da dificuldade de contratação. E eu não estou falando de contratações estratégicas, caríssimas, todos os níveis de contratação. Tu trabalha com isso, tu sabe como é que é. Então, assim, espaço tem. Claro, o ser humano tem uma tendência à acomodação, né? A gente sempre fala, quando a gente fala de perfil comportamental, do manter, preservar e proteger. Na nossa essência, todos nós temos isso. Então, assim, eu fico ali naquele lugar porque eu estou acomodado, eu tenho medo da mudança. Que realmente a mudança gera desconforto, né? Mas assim, será que o desconforto da mudança não é melhor do que eu ficar sendo maltratado ou num ambiente que não está tão bom? Porém, essa autoconsciência, essa condição de olhar para isso e se dar conta é que... é o olhar para dentro, que é um pouco mais sensível, que aí eu realmente tenho que ter um pouco mais de consciência e me dar conta disso. E aí, a partir desse momento, eu passo a ser protagonista. Caso contrário, eu vou ser a vítima. Porque aqui ninguém me trata bem, porque aqui não me dão espaço, porque aqui não sei o quê. Tá tudo certo. E do lado de casa, empresas também, né? Que aceitam os detratores. Claro! Porque sabe que é detrator, mas dá uma preguiça contratar uma pessoa de novo. Mas ele tá aqui há tanto tempo. Porque essa pessoa é uma laranja podre do time. Porque é uma pessoa que é tóxica, que faz mal pra todo mundo. Mas, gente... Quem é que tem o poder de decisão? Então, falar ineficiente é você que tá mantendo alguém assim no time, né? Ou, de novo, assim, né? O que é que... É a relação. Porque daí é mais fácil eu dizer que o problema é do tu, outro. Do que eu aceitar que o problema é meu e eu tenho que tomar uma atitude e uma decisão em relação a isso. Porque a partir desse momento, porque tomar decisão é uma coisa difícil também. É, muito. Né? Então, as pessoas vão colocando nos outros e no mundo alheio, né? Que o problema é porque tá chovendo, é porque tá frio, é porque tá calor. E são desde coisinhas até questões mais impactantes. Então, a gente tende, no nosso dia a dia, a dar mais atribuir ao mundo externo, né? Que é o conceito de locus interno e locus externo, que é eu botar no mundo externo a culpa, ou eu olhar para dentro e pensar qual a minha parte, né, nessa situação. E eu não acho que a gente é sempre culpado, mas a gente sempre tem a condição de tomar decisão. A gente tinha um valor no G4, acho que ainda tem lá, mas que eu gosto muito e ele vale pra minha vida, que é não culpamos fatores externos pelo nosso fracasso.
Exato. Né? Então, acho que isso vale muito para todos os aspectos da nossa vida. E você foi falando e fui lembrando de um negócio. Uma vez eu vi um estudo que a gente projeta na liderança a nossa relação com os pais. Né? Isso quase não é falado. Mas quando você conhece as pessoas que trabalham com você, olha como muda. Você já sabe que aquilo é uma projeção, que não é você. E aí, quando você sabe lidar com isso, você quebra isso. Perfeito. Você faz um processo de gestão de pessoas muito mais genuíno. Porque vem a projeção, eu não sei lidar com essa projeção, aí eu crio outro problema, e aí a gente vai perdendo oportunidade, né? E vai gastando energia com o que não é importante, ou pelo menos o que não é o que não vai trazer o resultado que a gente quer. E aí a gente não percebe, a gente é roubado, né? Enquanto empresa, a gente é roubado o tempo inteiro de energia e tempo com coisas, eu falo que é o problema que a gente não precisa ter. Qual é o problema que você não precisa ter? Eu acho que quanto mais a gente tem clareza disso, mais uma relação de confiança. Por isso que é tão importante essa questão da liderança. Tornar-se líder pode acontecer, mas você manter-se líder tem que ser propósito. Perfeito. Porque é difícil pra caramba. É difícil lidar com o que é seu e muito mais difícil lidar com uma equipe toda. Perfeito. Com pessoas que olham pra você, sim, como inspiração, como alguém que ele projeta o que quer na vida. Nossa, eu quero ser assim, eu quero fazer isso, né? E tem sempre alguém te olhando assim, né? E esse é muito essa analogia com o papel de pais, né? Eu acho que, para mim, a maternidade ou a paternidade, ela traz exatamente essa possibilidade de tu te desenvolver enquanto ser humano. Porque não tem nenhum momento da vida que não fique mais claro no mundo o quanto que tu é referência para alguém. E o quanto que o teu papel é inspirador pro mal ou pro bem. Sim. Então, assim, quem decide ser pai ou mãe, em algum momento tá decidindo ser líder. E ali tu já entra numa jornada que tu pode aproveitá-la positivamente para o teu desenvolvimento. Porque é constante quando uma criança pequena te dá um feedback, que geralmente são os feedbacks duros, porque ele não vem de uma forma elaborada, sem filtro. É duro. Ouve e pensa, nossa, realmente. Tem razão. Aí eu preciso me desenvolver. Porque mãe, tu não sei o que. Claro, tem questões ainda da relação, né? Porque tu isso, aquilo... É o momento de eu ouvir aquilo ali. E eu, enquanto liderança dentro de uma empresa, é a mesma questão. Coisa. E as relações, e aí tem todas as questões das vivências, a gente também tem uma tendência a procurar as mesmas relações. Repetir, né? Porque que é o conceito psicanalítico de Freud. Né? Então, assim, o que eu digo? Assim, a mulher, por exemplo, um exemplo mais marcante, mulheres que apanham, por exemplo. Ela... Algumas vezes até consegue se livrar daquele homem que está batendo nela. E ela vai se relacionar de novo. E, coincidentemente, ela está apanhando de novo. Porque aí é o buraco onde o buraco é mais embaixo. São os nós que daí tem que ser olhados. Eu tenho que me dar conta. Olha, estou indo de novo para uma relação com um líder tóxico ou com um líder que não me valoriza. O problema não é o líder. Porque eu troquei, antes era o João, agora é a Maria. É isso. E eles continuam, os dois não me valorizavam. Que coincidência. Assim como a liderança, a mesma coisa, né? Ai, tá trocando as pessoas, mas por que eu tô trocando tanto? Exato. As pessoas. É a pessoa, o problema são as pessoas, é a geração. É a geração, a nova geração. E isso achei o problema. Mundo externo. A geração que não tem comprometimento, que não tem engajamento, ninguém mais quer se comprometer com nada. Não, só um pouquinho. Vamos olhar para o teu umbigo e vamos tentar... intervir, porque isso está se repetindo, não é um problema da geração. Não, esse assunto da geração, eu não aguento mais receber essa pergunta. Todo fórum que eu faço, alguém me fala isso. São as duas perguntas. Tá difícil mesmo contratar? Ou é um problema meu? Sim, está. E o 2, né? Como é que a gente lida com a diferença das gerações? Eu falo, as duas, né? Todas têm muita potência, né? As novas pessoas que estão chegando, elas são muito mais disruptivas, elas são muito mais rápidas, elas pensam muito mais, de um jeito muito mais acelerado que o nosso, eles são muito mais líquidos, né? Nós somos muito mais sólidos, porque a gente foi criado de um jeito mais sólido, né? Eu
tô aqui num mundo que fui criada sólida, mas também consigo entender com mais facilidade do que os meus pais sobre o que é líquido, né? Então, entender que são os dois lados, assim como os perfis, acho que as gerações, eu vou colocar em dois lados, porque fica mais fácil da gente entender, né? Os que estão há mais tempo no mercado, que tem uma bagagem enorme, que tem experiência, isso precisa sim ser valorizado, porque é diferente você ter conhecimento, porque essa turma que é mais nova tem muito conhecimento, eles estudam, eles são... Tem outras skills. Tem outras que são muito importantes boas, também. Complementares, né? Eu acho que eles são muito mais corajosos. Mas a bagagem também precisa ser valorizada, a experiência, a história. Então, quando a gente junta isso, não é melhor? Não tem melhor ou pior. Né? A questão é essa, assim, junto, né? Parece que é uma briga. Mas não é uma briga, é uma complementariedade. Mas é sempre um julgamento. Tudo tem que ser julgado. Né? E eu acho que esse é um grande problema. Eu julgo a nova geração, mas assim, sempre pejorativamente. Porque não quer, porque querem malhar, porque querem... Mas que coisa boa, né? E quem é que disse que trabalhar 12 horas, 14 horas por dia, 10 horas por dia é bom? Tá errado? Eu não tenho que julgar. Era outro contexto, era outro cenário, era outro propósito. Essa nova geração está muito crescendo numa situação completamente diferente, com a comunicação muito mais disponível, muito mais consciente, né? Com muito mais condição de tomar decisão, de entender o que é positivo, de entender que a vida, ela não é só trabalho. E que o importante não é o fim, é a jornada. É a jornada. Porque não adianta tu acumular riqueza a vida inteira, porque tu não vai levar isso pra frente. Pra daí, quando tu tiver mais velho, tu ter dinheiro pra fazer o que tu quer, mas daí tu não tem físico. Então não dá pra ficar vivendo pensando só lá no teu acúmulo de riqueza. Tu tem que enjoy the journey. Aproveitar. Tu tem que aproveitar essa jornada. E essa geração tem um pouco mais isso. De novo, eu não estou julgando que eles estão certos, que nós estamos errados e vice-versa. São realidades diferentes que a gente tem que aprender com os dois mundos. Errado, tem o jeito da pessoa. Eu tenho que aprender. Olha que legal. Sabe aproveitar a vida, que bom, né? Quem sabe eu começo a pegar um pouco disso. E essa pessoa que, quem sabe talvez eu tenha que realmente estudar um pouco mais e me engajar um pouco mais, aproveitar que eu sou jovem, que não tenho filho, ou sei lá o quê, para conseguir botar mais gás aqui. Então, de novo, não é certo ou errado, é aprender com as diferenças. Sim. E eu acho que esse é o grande ganho de tudo, assim. Serve para perfis, serve para gerações, serve para tudo. Aprender com as diferenças, né? E hoje a gente fala tanto, tu falou antes, né, sobre diversidade. E hoje a gente fala tanto de diversidade, e se fala de diversidade de gênero e outras coisas, e eu penso, nossa, a gente tá indo para uma complexidade. Vamos falar da diversidade das coisas que mais simples, mais que básicas. Que sempre existiram, né? Que sempre existiram. Que é a pessoa ser diferente de mim. Ponto. Ela é comunicativa, eu sou reservada. Que legal. Posso aprender um pouco com ela, ela aprende um pouco comigo. Todo mundo é melhor. Isso. Somando as nossas potências. Respeitar as diferenças, né? Independente do cenário que for. Mas é porque eu acho que isso é um grande exercício, né? A gente fala tanto de empatia. O Cortella, eu vi um vídeo do Cortella, ele falou de um jeito muito legal, né? Perdão, não foi nem o Cortella, foi o Calabrese. Ele falou no vídeo. E pra mim mexeu muito comigo. Eu falei, cara, eu nunca tinha pensado dessa maneira, né? Que ele fala assim, empatia não é você se colocar no lugar do outro. Porque quando Natália se coloca no lugar de Mari, é Natália com a experiência dela, com a história dela, com os valores dela, imaginando que a Mari se sente assim, pensa assim. Mas eu nunca vou saber qual é a real sensação da Mari. Eu nunca vou saber. Eu posso imaginar. Então, empatia, ao invés de colocar-se no lugar do outro, é respeitar que o outro não sente e não pensa como você. Ele tem esse direito, assim como nós também, né? O sentir é tão individual e precisa ser respeitado. As pessoas falam, mas é muito mimimi. O que é mimimi? Então, eu tive uma situação assim, a gente vai colocar aqui, e tem algumas empresas que colocam, não aceitamos o mimimi, né, um dos valores. Tá, mas o que é? Quando o conceito de mimimi. Quando me apresentaram isso, eu falei, mas explica pra mim o que é mimimi. Frescura. Não, mas o que é frescura?
Não, traz em comportamento. O que é frescura? Bom, ganhei a briga, não teve um mimimi no código de cultura, né? Perfeito. Mas é isso, porque tanto eu olho o Porque é um outro, julgamento. eu julgo com a minha régua, Claro. com a minha história, com os meus valores. E aí ainda falo, quero ser mais humano e empático. Poxa, isso não é. Sim. Né? Não é nem ser humano, nem ser empático. Porque ser humano é ser humanizado, é você respeitar que cada um é de um jeito, e ser empático acho que o reforço disso, né? Entender que cada situação é uma situação e que a gente precisa se adaptar. Poxa, o Darwin falou isso há tanto tempo, gente. Não são os mais... A lei dos mais aptos. Não são os mais fortes ou os mais inteligentes que sobrevivem. São os mais adaptáveis. Olha só, quanto tempo faz que a gente sabe disso. E a gente não pratica né, no dia a dia. Perfeito, exatamente. E o conceito de empatia é um conceito realmente... esses dias uma psicóloga também estava falando exatamente isso, assim. Uma mulher grávida fala, tô grávida e tô tendo... Aí se tu já viveu aquilo, tu diz, eu te entendo. Não, tu não entende. Porque o que ela tá sentindo é diferente, provavelmente, do que tu sentiu. E não é que tu tem que ter vivido a mesma coisa. Né? Então, tu não precisa ter vivido nada para ser empático. Sim. Até porque a tua vivência vai trazer o teu sentimento e a tua realidade. Você tem aquilo como referência apenas. Mas, exatamente. É igual você tem 2 filhos, né? Uma gravidez, imagino que tenha sido diferente da outra. E você já sabia como era ser grávida. Exatamente. Né? E provavelmente estava numa situação diferente, num momento diferente. Você já era, na segunda gravidez, você já era mãe. Então, não dá pra gente falar que é igual. E que dirá eu falar, eu sei o que você tá sentindo. Exatamente. Não sabe. Exatamente. Não sabe. Exatamente. Mari, que delícia ter você aqui. Muito, muito obrigada de estar chegando ao fim desse episódio. Que pena. Tem que fazer um de fundo. Mas sabe que a gente continua depois dessa conversa, porque tem muita coisa. Eu aprendo muito com você em cada mini conversa ali no WhatsApp, né? Cada coisa que ela compartilha no Instagram. Sou muito feliz em ter você na minha vida. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui. Obrigada por me ensinar, por me inspirar. E tenho certeza absoluta que a gente ainda vai ter um monte de história para contar junto. Com certeza. Imagina, Nath, eu que agradeço. Como eu falei antes também, te admiro muito. Que a gente siga aí fazendo esse trabalho bonito, que na minha percepção né, que eu acho que esse é o propósito maior, assim, e nunca perdendo a essência de olhar para as pessoas genuinamente, né, e para a individualidade de cada um e cada vez mais aproveitar, então, esse momento que a gente está tendo de mundo, de realmente conseguir deixar as pessoas mais conscientes da psicologia, da saúde mental, da importância do autoconhecimento. Então, eu acho que a gente se fortaleça e possa disseminar isso cada vez mais. Agradeço muito pelo convite. Estou à disposição e quem quiser me acompanhar nas redes também, eu estou no Instagram, Mariana L. Webel, e a minha empresa, né, que é a Grow, que é a empresa que então a gente faz todo esse trabalho aí de distribuição de ferramenta de análise de perfil e também algumas entregas de serviço aí para trabalhar muito essa questão da autoconsciência e sobre a importância do autoconhecimento. Muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, até mais.